Olá pessoal, me chamo Paulo Ambrosio Filho, sou acadêmico atualmente da quinta fase do curso de Medicina da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Passo Fundo, e hoje vou estar apresentando esse trabalho intitulado Relação entre comportamento alimentar e artrite em usuários da atenção primária à saúde, cujo título é Eating Behavior of Primary Healthcare Users and Arthritis. Are they related? Os autores sou eu, Paulo Ambrosio Filho, meus colegas Gustavo Pellicer Schwab, Júlia Helena Gless, Lucas Dalla Maria e os professores Ivana Lohane Lindemann e Gustavo Olzanski Akrani, o orientador deste estudo. Trata-se de um projeto de pesquisa desenvolvido junto ao curso de Medicina da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Nosso trabalho está estruturado nos seguintes tópicos: introdução, objetivo, metodologia, resultados e conclusão. Várias doenças reumáticas podem ser categorizadas como artrites. Artrite reumatoide, a gota, artrite psoriática, e essas doenças possuem em comum o fato do paciente portador dessas doenças estar com as articulações inflamadas. Então, elas podem ter caráter hereditário, genético, elas podem ter um caráter autoimune, ou seja, uma resposta endógena, autoimunitária, e também podem ter relação com hábitos de vida, como, por exemplo, exercícios físicos ou alimentação, que é justamente o tópico de discussão desse trabalho. Alguns estudos mostraram que, por exemplo, a mudança da alimentação e a adoção de exercícios físicos, da prática de exercícios físicos, reduzem as manifestações da gota e melhoram o prognóstico individual. A gota, especificamente, tem uma fortíssima relação com dieta. E para a gota, especificamente, alguns alimentos e algumas dietas, como, por exemplo, o consumo de carne bovina, consumo de frutos do mar em excesso, e também, especialmente, o consumo de bebidas alcoólicas, com destaque para a cerveja, pode favorecer e muito o desenvolvimento da gota se você já tiver uma predisposição, se você for um homem, por exemplo, de 50, 60 anos. Então, essa dieta, por exemplo, de muito churrasco, de carne de gado, com consumo de cerveja, numa base assim praticamente diária, aumenta muito as chances de desenvolvimento da gota e piora a sua manifestação. Esse estudo, então, trouxe que se você mudar essa dieta, se você adotar por uma dieta mais estilo, por exemplo, mediterrânea, com menos consumo de carne bovina e de bebidas alcoólicas, você pode diminuir a manifestação dessa gota e também pode reduzir o agravo da manifestação dessa doença se você já tem ela. E também a adoção da prática de exercícios físicos vai melhorar o prognóstico individual. Então, uma dieta controlada associada a uma prática de exercícios físicos frequentemente vai reduzir a expansão da gota. Além disso, existe uma forte relação da gota com comorbidades, tais como resistência insulínica e a hipertensão. Então, a resistência insulínica nos traz à cabeça aí, principalmente a diabetes mellitus tipo 2. O diabetes é uma doença relacionada à resistência insulínica periférica e ele tem uma forte relação com a dieta do paciente. Claro que existem fatores também de predisposição, mas a dieta e o sedentarismo, uma dieta desregrada, com muito consumo de carboidratos, de lipídios, mas especialmente de carboidratos, açúcares refinados e alimentos industrializados, podem predispor o desenvolvimento de quadros como diabetes mellitus. Então, essa relação direta vai influenciar na manifestação da gota, justamente porque a resistência insulínica periférica aumentada, que é o caso do diabetes, ele pode alterar a dinâmica renal, e isso vai reduzir a excreção de urato, que é o precursor ali do ácido úrico, que está relacionado diretamente com a fisiopatologia da gota. Então, há uma relação indireta dos alimentos influenciando na manifestação dessas comorbidades que tem uma forte relação com a fisiopatologia da gota, das excretas, que fazem ali a parte de inflamação no quadro de gota. Além disso, por exemplo, a hipertensão, que também tem forte relação com hábitos de vida, tanto é que o tratamento não farmacológico inicial, se dado ali o risco cardiovascular mais reduzido, é realizar ali uma mudança de estilo de vida com a adoção de uma dieta mais saudável, com a prática dos exercícios físicos, também pode estar relacionado com o aumento da manifestação da gota. Então, há novamente os alimentos aí influenciando no pior prognóstico, ou pelo menos na manifestação dessas doenças como a artrite, como a gota. Além disso, para outra doença aqui, trazendo agora para ilustrar a artrite reumatoide, por exemplo, a gente sabe que a má alimentação, um estilo de vida mais sedentário, pode aumentar as chances de desenvolvimento de obesidade, ou sobrepeso, e o aumento de 5 kg por metro quadrado no IMC acima dos limites aumenta em 13% o risco do desenvolvimento da artrite reumatoide em indivíduos previamente rígidos, e também a obesidade ela vai potencializar a ação inflamatória da artrite reumatoide, piorando os quadros.
E além de todas essas artrites que têm uma forte relação aí com quadros inflamatórios sistêmicos, com essas comorbidades que eu já citei, ou mesmo diretamente pela dieta em si, existem outras doenças reumáticas, né, ou ortopédicas que também têm relação com a alimentação e com a obesidade especificamente, né? Como por exemplo a artrose, que é uma queixa muito frequente, né? Ela é muito prevalente e ela tem forte relação com o sobrepeso e também com o sedentarismo. Então a alimentação está atuando em múltiplas frentes no desenvolvimento aí dessas doenças categorizadas aí como artrites. Uma alimentação balanceada, então, consiste basicamente de uma dose adequada de fibras e proteínas, mas os carboidratos e os lipídios devem ser regulados de acordo com a demanda energética individual, até porque eles influenciam no desenvolvimento de diabetes mellitus e de outras comorbidades que podem ter uma influência direta na manifestação dessas doenças consideradas aí, categorizadas como artrites. Há preferência, então, por alimentos menos industrializados, né? Então, correr longe dos ultraprocessados, né, que são mais fortes em carga calórica, são mais concentrados em sódio, tem compostos químicos que também são mais nocivos ao nosso corpo, então isso não seria adequado para uma dieta saudável, né, balanceada. A atenção primária à saúde, então, a APS, ela possui importantes funções para a correta nutrição da população. Eles atuam em várias frentes, né, via SUS, como por exemplo no sistema de vigilância alimentar e nutrição, diretamente pelos profissionais de saúde, tanto enfermeiros, técnicos, médicos, fisioterapeutas, na adoção de um estilo de vida diferente, e especialmente aqui salientando na questão da alimentação. Existem cuidados de saúde e nutrição específicos do sistema e também programas de suplementação, questão de estimular a amamentação, que vai também reduzir a manifestação de obesidade nessas crianças. Enfim, existem várias frentes de atuação da atenção primária. E o objetivo do nosso estudo, então, foi avaliar a relação entre características individuais e comportamento alimentar com o diagnóstico de artrite dos indivíduos atendidos na atenção primária à saúde. Quanto à metodologia do nosso trabalho, trata-se de um estudo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal da Fronteira Sul, contemplando 34 unidades da APS de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Alguns questionários foram aplicados para a coleta de dados entre maio e agosto de 2019 e o desfecho foi o diagnóstico médico de artrite. As variáveis independentes foram sexo, idade, comportamento alimentar. A gente construiu um score de 0 a 9 pontos relacionado aí ao consumo de alimentos do dia anterior à coleta. E as frequências absolutas e relativas das nossas variáveis independentes e o cálculo da prevalência do desfecho foi realizado através de um cálculo do intervalo de confiança de 95% e 95%. Aliás, e além disso a gente teve a avaliação da distribuição do desfecho frente às variáveis de exposição pelo teste Q quadrado de Pearson com erro alfa de 5%. Então, o nosso score de comportamento alimentar foi composto aí pelo consumo de feijão no dia anterior da coleta. Então, se o paciente tivesse consumido feijão no dia anterior, ele pontuava 1 ponto. Se ele tivesse consumido frutas frescas no dia anterior, ele pontuava outro. Se ele tivesse consumido verduras e legumes no dia anterior, ele também pontuava mais 1 ponto. Se ele não tivesse comido hambúrgueres ou embutidos, ele também pontuava mais 1. Se ele não comeu biscoitos recheados ou doces, também pontuava mais 1. Se ele não comeu macarrão instantâneo, salgadinhos de pacote ou biscoito salgado no dia anterior, ele também pontuava mais 1. E se ele não bebeu, né, bebidas adoçadas ou adocicadas industrializadas, ele também ganhava mais 1 ponto. Se ele realizou 5 ou mais refeições no dia, se ele diluiu a carga de refeições, não concentrou tudo à noite ou tudo do meio-dia, ele ganhava mais 1 ponto. E se ele não utilizou aparelhos eletrônicos durante a sua refeição, ele também ganhava mais 1 ponto. Nós categorizamos esse score, então, de 1 a 3 pontos como um baixo score alimentar, ou seja, uma alimentação inadequada, seria considerada, né? Então, quanto mais alto score, mais adequado seria esse comportamento alimentar. Um médio score de 4 a 6 pontos. E, por fim, um alto score de 7 a 9 pontos, que seria a melhor conduta alimentar desses pacientes, seria o alto score de 7 a 9 pontos. Então, os nossos resultados, a nossa amostra aí teve 1.443 indivíduos, de maioria de sexo feminino, com cônjuge e com ensino fundamental completo. A prevalência do diagnóstico de artrite, então, foi de 17% dos pacientes, com intervalo de confiança entre 15 a 18. Então, esse foi o montante de indivíduos que apresentavam diagnóstico de artrite no momento da coleta. Então, basicamente, com relação ao score alimentar, os nossos pacientes apresentaram, mais da metade dos pacientes apresentaram score médio, ou seja, uma média conduta alimentar aí, né, considerada. Em segundo lugar, o score alto, ou seja, 28% dos nossos pacientes adquiriu o melhor score dos alimentos, ou seja, uma alimentação mais adequada, mais regrada, e 14% dos pacientes tiveram o pior índice alimentar pelo nosso score, né? Então,
com a avaliação aí das variáveis, a gente percebeu que o diagnóstico de artrite foi maior no sexo feminino, né? 18,3% dessas pacientes apresentavam esse diagnóstico com p-valor de 0,03, e em idosos também esse diagnóstico foi maior do que em outras faixas etárias. Até se esperava, né, na maior parte deles, de acordo com a literatura, já ter mais uma maior prevalência nesses indivíduos, de 34%, com p-valor inferior a 0,01. E aí, quanto ao comportamento alimentar desses indivíduos, 4,1% dos pacientes com baixo score possuíam diagnóstico de artrite, enquanto que 22,6% dos indivíduos com alto score possuíam esse diagnóstico. O que a gente pode inferir disso? Além de que mulheres e idosos são mais afetados por essas doenças, a gente pode avaliar que os pacientes com baixo score possuem menos diagnóstico, enquanto que um paciente com uma melhor conduta alimentar, ou seja, com um score um pouquinho mais alto, possui um diagnóstico muito mais prevalente. Ou seja, o que o nosso estudo esperava encontrar era que indivíduos com uma melhor alimentação iam ter menos diagnóstico de artrite, justamente por conta de que uma alimentação mais adequada dificulta a manifestação dessas doenças, da sua manifestação inicial e também das suas manifestações sistêmicas. Mas, na verdade, o que a gente encontrou foi que indivíduos com pior comportamento alimentar tiveram uma menor chance, foi menos prevalente o diagnóstico de artrite nessas populações que tinham uma alimentação um pouco pior do que aqueles com um alto score. Então, pessoas que se alimentam bem na nossa amostra têm maior chance de ter uma maior prevalência desse diagnóstico de artrite, né? Então, do que a gente pode tirar, essa conclusão? Então, os diagnósticos são mais prevalentes em pacientes com bom comportamento alimentar. Isso pode acontecer, possivelmente, devido ao aconselhamento médico e de mudança de estilo de vida, o que reforça o papel da APS, né? Então, a partir do momento que esses indivíduos estão, com um diagnóstico de artrite, a gente tem um esforço do sistema de saúde para aumentar as chances desse paciente ter um melhor prognóstico. E como que eles vão fazer isso? Conduzindo esse paciente a ter uma dieta mais adequada, com prática de exercícios físicos mais assiduamente, né? Isso vai reduzir o mau prognóstico dessas doenças, né? Vai diminuir as manifestações sistêmicas, reduz quadros inflamatórios, auxilia na perda de peso, no controle das comorbidades. Então, o sistema direciona, um tratamento para que esse paciente tenha um melhor prognóstico, e com isso a gente tem alteração do comportamento alimentar. Pode ser que seja por conta disso, tá? Porém, pode se tratar também de uma limitação do nosso estudo, que é o seguinte: por se tratar de um estudo transversal, a gente só tem uma vista da população, não se sabe se necessariamente esse desfecho está relacionado com a variável de exposição ou se a exposição está relacionada com o desfecho. Existe talvez uma causalidade reversa, em que esses indivíduos, na verdade, eles não se sabe exatamente, então, por conta dessa limitação, se esses pacientes eles possuíam artrite e tinham já essa questão da alimentação boa ou ruim, ou se isso é invertido. Então, existe essa limitação de um recorte só, que a gente só viu esse dia explicitamente da consulta via questionário, né? Então, a gente não sabe como é que se deu isso, né? Mas é certo que, sim, a partir do diagnóstico do quadro de artrite, a APS desempenha um papel essencial aí no controle da manifestação dessa doença, e uma das atribuições principais é o controle do estilo de vida e também do comportamento alimentar desses indivíduos, né? Então, basicamente, esses foram achados no nosso trabalho, né, frente às suas limitações, e essas foram as referências utilizadas para a realização do nosso trabalho.